só notícia boa, só gente bonita. Pense positivo, tenha fé no que acredita. Só notícia boa, só gente bonita. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Boa Notícia aqui pela TV Diocese, canal 35.1. Vamos ver agora uma bela iniciativa do professor Luiz Lourenço. Ele criou uma escolinha de futebol e tirou várias crianças da rua e ainda ensinou uma grande lição. Veja só. Há 8 anos, o professor Luiz Lourenço decidiu colaborar com a sociedade. No bairro Chico Mendes, essas crianças de 6 a 15 anos, aos sábados, terças e quintas-feiras, praticam esporte com o objetivo de ter dias melhores e, no futuro, ser um grande craque de futebol. Deixa o menino jogar, o moleque tem fome de bola, joga bem mais do que esperar, ele cresceu na escola. São mais de 50 crianças que participam da escolinha Ladeirinha. Com ousadia define o placar e não dá bola fora. Luiz observa e a todo momento orienta os seus alunos. A cada toque, uma esperança. A cada drible, uma vontade de vencer. E vamos conhecer um pouco da história, do professor Luiz. Ele que é coordenador aqui da escolinha Ladeirinha, onde tira muitas crianças da rua para estar aqui jogando futebol e, é claro, se divertindo. Então, muitas crianças participam diariamente aqui das atividades dessa escolinha. Nós estamos aqui com o seu Luiz. Seu Luiz, fale pra gente como que surgiu essa ideia, de criar essa escolinha aqui para essas crianças estar também se divertindo e aprendendo um pouco mais sobre o futebol. Bom, esse sonho nasceu em 2010, quando a gente levava algumas crianças aqui para jogar. Então, nosso maior sonho era montar uma escolinha de futebol, mas a gente não tinha um recurso. Em 2010 nós montamos ela e com a ajuda de algumas pessoas, principalmente de um rapaz chamado Rock Publicidade, ele nos ajudou muito, a gente deu início. Só que na época ela parou, porque faltou material, faltou incentivo, faltou apoio. Então nós retornamos agora em 2017. Em 2017 nós recomeçamos. E estamos tocando ela, como vocês podem ver, e com a ajuda dos pais, porque a gente não tinha condições de comprar bola, material. Então os pais se envolveram e começaram a nos ajudar. Então, com o dinheiro da contribuição dos pais, a gente compra bola. E com doação a gente está caminhando, colocando as crianças no caminho do esporte. Luiz acredita ser referencial na vida destes pequenos. A gente, quando pega uma criança dessa, a gente passa a ser muita coisa deles, Em primeiro lugar, eles ganham um terceiro pai. Já tem o Pai Celestial, que é o nosso Deus. A gente tem o pai biológico deles e a gente se torna um pai também. Por quê? Porque tudo que a gente tem de melhor pra gente vai passar para eles. Tipo assim, aqui eles não diz palavrão, aqui a gente vai evitando certas coisas, vai ensinando coisas boas para eles, vai falando de Deus para eles, que tem um momento de falar de Deus para eles também, Moisés da Conceição, aluno da escolinha, avalia o professor e acredita que a escolinha tira muitas crianças dos caminhos errados. Professor excelente, eu gosto de jogar aqui, a escolinha é muito bem organizada e tal. E aqui é um canto que eu passo meu tempo jogando, para não ficar fazendo coisa errada. Muitos têm sonho de ser jogador de futebol. Você jogaria em qual time? Barcelona. Tem algum jogador que você se inspire? Neymar. De participar por causa que é uma escolinha, que ela é grátis e ela muitas vezes não é grátis, mas muitas vezes as escolinhas são pagas e muitas crianças não podem entrar. O meio-campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante é uma partida de futebol. E se você tem um tempo livre, aí no seu bairro, se você tem um tempo livre, procure comprar uma bola ou então peça uma doação, monte uma escolinha de futebol dentro do seu bairro, que é muito gratificante, porque você vai estar ajudando muitos pais e principalmente as crianças, porque de 2 horas, 2 horas e meia que você ensina uma criança a jogar bola, você vai falando de outras coisas para ela, para que ela venha no futuro ser um grande desportista. Essa é mais uma boa notícia para o nosso programa, hoje participando aqui com o Luiz da sua escolinha, aqui no bairro Chico Mendes. E essas crianças estão todas felizes porque elas participam da escolinha do Luiz! Através do trabalho realizado pela TV Diocese nos últimos 4 anos,
muitas pessoas vêm conhecendo e se tornando devotos à Mãe da Divina Providência. A Catarina Ribeiro mostra pra gente agora uma graça recebida pela intercessão desta santa. Acompanhe. Hoje vamos conhecer a história de Maria Zilmar, uma história de fé e devoção a Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Acompanhe. E a minha vida missionária começou a partir que eu ganhei meu filho, né? Eu estava grávida, tive meu filho. Aí a minha missão começou através dele, né? Zilmar não costumava frequentar a igreja, mas foi a partir de uma iniciativa do seu filho que tudo mudou. Um dia meu filho chegou para mim e disse: mãe, eu quero ser coroinha da nossa comunidade. Eu fiquei assim, né, porque a minha vida era longe de Deus. Eu não tinha contato com Deus. Eu não queria saber de Deus, né? Minha vida era somente curtir, sabe? Curtir. Ela conheceu o terço da Divina Providência através de um programa de rádio e, em um determinado momento da sua vida, se apegou fortemente a ele. Nossa Senhora da Mãe da Divina Providência, eu conheci através na rádio. O Padre Jairo fazia todo domingo o terço da Mãe da Divina Providência. E foi me chamando a atenção, né? Eu falava mesmo comigo sozinha: poxa, que texto bonito, poderoso. Eu vou aprender esse texto e vou fazer, né? Aí todo domingo o Padre Jairo estava na rádio e ele fazia o texto, né? Aí eu pegava meu texto e rezava junto com o Padre Jairo, né? É na época que o meu filho fez o Enem. Aí já tinha acontecido várias chamadas. E meu filho já estava triste. Ah, mãe, eu não vou ser chamado, né? Aí eu disse para ele assim: meu filho, confie na Mãe da Divina Providência, que Nossa Senhora vai abrir as portas para você da UFAC. E sim, mãe, todo mundo já foi chamado, menos eu. Eu disse: mas confie nela. Ela vai abrir as portas para você. Aí eu falei para ele: uma mãe jamais abandona seu filho, meu filho. Quando foi à noite, eu dobrei o joelho no chão e comecei a fazer o terço. A semana todinha. Fazendo o terço e entregando na mão de Nossa Senhora que abre essas portas para ele. Aí, na semana que eu comecei a fazer o terço, quando foi na outra semana, meu filho foi chamado na UFAC. Aí, o meu filho viu, né, o resultado e disse: mãe, eu fui chamado. Aí eu falei para ele assim: meu filho, uma mãe nunca abandona seu filho. A Mãe da Divina Providência abriu os caminhos para você. As portas da UFAC, você vai para a UFAC. E nos meus problemas, tribulações, aflição, eu entrego tudo na mão da Divina Providência. Tudo que eu peço para a mãe, ela me dá de volta. Eu digo para as pessoas que confiem e tenham fé que a Mãe da Divina Providência, ela abre muitos caminhos na vida da gente. Uma bonita história. Zilmar nos mostra que não deixou de acreditar e ter fé. Que, a exemplo de Zilmar, sejamos persistentes e não deixemos de acreditar que os nossos objetivos serão alcançados. Você já ouviu falar do acompanhamento terapêutico? Do que se trata? Vamos falar sobre isso agora no quadro Dicas de Comportamento. Bem, o acompanhamento terapêutico, ele é uma modalidade clínica. O que isso quer dizer?
Existem várias maneiras de tratamento dentro da psicologia, várias formas. Por exemplo, a psicoterapia individual, a psicoterapia de grupo, e com crianças, com idosos e com adolescentes e etc. O AT, ele é uma dessas formas. Ele se difere das outras porque ele trabalha na rua. Como que isso acontece, né? Como que trabalha na rua? O paciente, em geral, tem lugares que ele gosta de ir e também tem lugares que ele gostaria de ir e por alguma situação ele não está conseguindo, digamos, ter acesso a esses locais. E assim, essa falta de acesso acontece por vários motivos. Por exemplo, pessoas que estão em sofrimento grave, pessoas que estão passando por crises constantes, né, de, como eu costumo chamar, de desorganização, pessoas que estão com uma dificuldade no convívio familiar também, pessoas que estão com problemas no trabalho ou problemas de conseguir trabalho, na escola, na faculdade e assim várias outras situações. O AT, ele vai com o paciente, vai junto a esses locais para trabalhar a relação dessa pessoa, né? A relação, no caso, vou sempre chamar aqui de paciente, a relação desse paciente com os seus lugares de convívio, né? Lembrando que a família é o primeiro lugar de pertencimento dessa pessoa, é o lugar de maior convívio. Às vezes uma pessoa está muito tempo afastada da família, ou às vezes mora junto com a família, só que está com uma relação muito conturbada, por exemplo, né? A família não está conseguindo lidar com aquele período que aquela pessoa está vivendo, porque, né, todos nós podemos ter altos e baixos. Tem pessoas que entram às vezes num sofrimento muito profundo e passam um período às vezes muito longo, mais longo do que o que a gente costuma, né, a ter, porque todos nós temos uns períodos, como eu já disse, de altos e baixos. Então tem pessoas que estão passando por um processo e esse processo às vezes é longo. Então o AT, ele pode ser chamado para auxiliar nesse processo. Só que ao invés da pessoa vir até um consultório fechado, como por exemplo esse daqui, o AT, ele vai até a pessoa, né? Às vezes esse paciente fala, poxa, eu gostaria de fazer uma aula de dança, mas eu não consigo, porque eu estou com uma dificuldade. Quando chega lá eu fico com medo, ou chega lá eu fico muito envergonhada, não sei como lidar. O AT, ele vai com essa pessoa, ajuda a fazer a inscrição, ajuda na primeira aula, é capaz até de fazer uma aula de dança junto com esse paciente. Ou então, eu consegui passar na universidade, olha que legal, passei no Enem, só que eu não estou conseguindo ir nem fazer a minha inscrição. Aí chama um AT, vai lá, faz a inscrição, participa das primeiras aulas. Eu mesma já participei de algumas aulas, né, com os meus pacientes que não estavam com um dia assim, estavam muito sensíveis, por exemplo, né? Já teve algumas situações de precisar fazer uma prova, né, que não tinha como, que senão teria que fazer a segunda chamada, por exemplo, e estava se sentindo muito sensível, me chamou, falou assim, poxa, vou falar com o meu professor para você ficar lá comigo, porque eu não estou conseguindo, eu não queria perder essa prova. Eu falei, vamos, e nós fomos, né? Eu claro, não dei nenhum pitaco, nem sabia sobre o assunto, mas estava ali ajudando o paciente naquele momento que ele precisava se organizar. Espero que tenha sido legal. Esse é o AT, o acompanhamento terapêutico, e é isso aí. Padre Máximo Lombardi agora tem uma mensagem muito especial para você. Veja só. Jesus tem uma missão extraordinária de plantar a esperança no coração de todos. É por isso que a família, quando se abre, aí recebe a bênção do Senhor. Quando se reúne em oração, recebe a bênção do Senhor. Quando a família encontra o tempo para participar da comunidade, recebe a bênção do Senhor. Você precisa desta bênção. Você precisa de Jesus, que quer plantar em você a esperança para dias melhores.
que saia da sua cabeça aquele mau pensamento, aquela tristeza, aquele medo de tanta violência. Receba a bênção e a graça de Jesus. E conte também com minha oração. E é com esta mensagem que encerramos o programa Boa Notícia de hoje. Se você deseja contribuir conosco, é só ligar no 32 48 13 58. Sugestão de pauta sempre será bem-vinda. Se o bom Deus nos permitir, estaremos de volta neste mesmo horário aqui pela TV Diocese, canal 35.1, semana que vem. Até lá!